Se você quer sair muito à frente de todos os seus concorrentes, esse vídeo aqui que você clicou agora para assistir vai te dar essa possibilidade de você se destacar muito de todos os seus concorrentes no processo seletivo de jovem aprendiz. Eu separei todas as perguntas, ou melhor, as melhores perguntas, as que mais se repetem na entrevista de jovem aprendiz. Sabe, dessas 219 perguntas que você viu na thumb e no título, eu separei todas as melhores que vão fazer você se destacar muito de todos os seus concorrentes. E relaxa que todas essas 219 perguntas e respostas prontas de uma entrevista no processo seletivo de jovem aprendiz já são suas, é claro, mas para isso você tem que ver esse vídeo até o final. Por isso, eu te peço para você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, porque você vai saber todas essas perguntas e respostas prontas, e além disso, eu tenho um alerta para te fazer, e além desse alerta, eu também tenho algumas dicas de ouro para te passar, que se você não souber dessas dicas, os seus concorrentes vão ganhar de pelo menos aí, de 10-0 de você. Esse vídeo é ideal para você se destacar de todos os seus concorrentes no processo seletivo de jovem aprendiz através das perguntas e respostas prontas que eu vou te passar. Esse vídeo aqui vai ser no formato de mapa mental e no final eu vou te permitir o download desse mapa em PDF, que você pode simplesmente baixar no terceiro link da descrição. E por que terceiro link da descrição? É porque o primeiro e o segundo link também são muito importantes mesmo, tão importantes quanto o PDF dessa aula aqui para você. Esse vídeo aqui é baseado em um artigo que eu li recentemente na internet, que se chama As 219 Perguntas e Respostas da Entrevista de Emprego de um Processo de Jovem Aprendiz. De um processo seletivo de jovem aprendiz. Eu vou deixar o link desse artigo aqui embaixo na descrição também, você pode procurar se você quiser saber mais detalhadamente. E essas perguntas e respostas foram feitas por grandes empresas. Que empresas que fizeram essas perguntas e os candidatos responderam? Por exemplo, Lojas Americanas, Volkswagen, Caixa Econômica, Grupo Boticário, Nubank e muito mais empresas, milhares de empresas. Antes de tudo, eu tenho que te passar esses detalhes muito importantes. Então, vamos ler juntos. Assim que a aula acabar, baixa o PDF, estude todas as perguntas e outra, pensa por conta própria. Não se esqueça disso. Sempre pensa por conta própria. E depois disso, treine em casa. Como que você vai treinar? De frente ao espelho, com técnicas que eu já te ensinei. Por exemplo, você fica de frente para o espelho e ensaia até ficar de maneira natural, sem desviar o olhar. Ficou atento com esses detalhes importantes? Beleza, eu vou fechar aqui então para você não perder o foco. Vamos então para as perguntas clichês. Você sabe por acaso me falar sobre você? Vamos ver então. Muita gente vai falar o seguinte: eu brincava na rua até tarde. Lá em casa, os meus pais me estressam. Eu nasci em tal maternidade. Com 8 anos eu fazia isso, aquilo. Todas essas historinhas não importa nada. Nada disso vai importar. Você sabe o que realmente vai importar? Você vai descobrir agora. Eu vou clicar aqui e você vai descobrir. Mostra a sua personalidade, mostra os seus desejos futuros, o que você quer futuramente. E também mostra todas as suas habilidades. Mas não basta você falar nada. Por exemplo, vamos supor que você fala que tem determinada habilidade. Mas como que você adquiriu essa habilidade? Você já participou de alguma coisa, por exemplo, um projeto grande? Que esse projeto possa confirmar essa habilidade que você diz na entrevista que tem? Por exemplo, se eu for participar de uma entrevista, eu posso muito bem dizer o seguinte: eu sei lidar muito bem agindo sob pressão. Mas como que eu posso provar isso? Por exemplo, em 2016, eu tinha mais ou menos aí 14 anos, acho que é especificamente 14 anos, eu participava de um projeto que se chama Nasce um Cidadão. Nós fomos convidados para participar do Câmara Mirim, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Daí, nesse dia, eu estava falando com mais ou menos aí
4.000 pessoas. Eram mais do que 4.000 pessoas que estavam me vendo enquanto eu falava. Como assim, Pedro, 4.000 pessoas? Eram bem mais de 360 pessoas no dia presente, muito mais de 300 pessoas que estavam presentes no local. Tinha uma câmera apontando especificamente para mim e o meu rosto estava passando numa tela muito grande ali perto também. Eu estava muito sob pressão. E naquele dia eu simplesmente travei, eu comecei a gaguejar, eu fiquei muito nervoso. E depois daquele dia eu sempre busquei cada vez mais sobre como lidar sob pressão. E com isso eu desenvolvi essa habilidade de lidar sob pressão. Então você tem que buscar maneiras de provar tudo isso, provar todas essas habilidades que você está dizendo que tem. Agora sobre a sua personalidade, sempre peça para os seus professores, instrutores ou mestres te descreverem. Como assim instrutores ou mestres? Não só os professores, porque os professores te veem apenas na escola. Se você faz algum curso além da escola, se você faz algum esporte que você precisa de um mestre, de um instrutor, ou no próprio curso, que não seja os professores da escola também, que você tenha outros professores, peça o feedback deles para você saber como que é a sua personalidade. Nada melhor do que eles para descrever como é a sua personalidade. Tudo que eles falarem, absolutamente tudo que eles falarem, você anota num papel e estuda esse comportamento para você dizer na ponta da língua quando você for fazer a sua entrevista. Lembrando que tudo isso aqui você tem que apresentar em cerca de 3 minutos, não passa disso, porque senão fica uma história muito chata. Lembra sempre também de ter coesão. Coesão é muito importante. Por exemplo, a sua personalidade tem que estar de acordo com as suas habilidades e também com os seus planos futuros. E agora, por que eu devo te contratar? Você nunca, jamais deve responder porque eu preciso de dinheiro. Muita gente responde isso. E isso basicamente vai ser um tiro no pé para você que vai fazer uma entrevista. Você tem que entender bem antes da pessoa te perguntar isso, qual que é o setor que você vai trabalhar nessa empresa. Se você está sendo contratado para ficar na produção, se você está sendo contratado para trabalhar na administração ou até mesmo no estoque. Qual que é a sua função? Qual que é a vaga que você está disputando? Analise as habilidades requeridas para esse setor e conquiste essas habilidades. E verifica se você já tem. Se você já tiver essas habilidades, você não precisa conquistar elas. Só tem que dar um jeito de realmente provar que você tem essas habilidades. Agora vamos supor aí que você sabe que a sua vaga é para auxiliar administrativo. Agora vamos supor aí que você sabe que a sua vaga é para auxiliar administrativo, que você está concorrendo para auxiliar administrativo e você não sabe nada de auxiliar administrativo. Você pode muito bem, uma semana antes da sua entrevista, começar a fazer um curso de auxiliar administrativo para você entender como que tudo funciona. Isso vai aumentar as suas habilidades, vai aumentar o seu conhecimento e vai te fazer ter muito mais chances de conquistar a sua vaga. Se você não sabe nada sobre auxiliar administrativo e quer aprender mais, acessa aí o segundo link da descrição, que é um vídeo do Bruno Sampaio, que ele explica mais sobre essa questão de auxiliar administrativo, para quem quer buscar mais conhecimento sobre auxiliar administrativo. Vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final. Segundo link da descrição, não esquece. Sempre adquira habilidades quando você quiser conquistar algo que você não domina muito bem ainda. E agora me fala um ponto fraco e um ponto forte seu. Pensa aí e me fala. Por favor, nada de ficar dizendo assim, eu sou ágil em tudo que faço. Isso seria um ponto forte, tá bom? Muito bom. Daí, no ponto fraco, você fala assim, eu enrolo para começar a fazer as coisas, mas quando pego para fazer, sou muito rápido ou rápida. Bela discordância, porque se você fala que é muito ágil em determinada atividade, você não pode ter motivos para enrolar para fazer essa atividade, senão isso, vai te lascar bastante. Como que seria legal para você responder? Você sempre tem que pensar o seguinte, seu ponto forte deve ser baseado nas suas habilidades e tudo o que você fez até aqui. O ponto fraco você pode usar a inexperiência e a idade. Lembra sempre que você está participando de um processo seletivo de jovem aprendiz e não de uma entrevista numa multinacional que já requer que você tenha pontos fortes e pontos fracos bem definidos.
Como você está disputando para uma vaga de jovem aprendiz, você quer saber as perguntas e respostas para a vaga de jovem aprendiz, para a entrevista de jovem aprendiz, sempre pensa em todos os seus pontos fortes. Alguma coisa que pode realmente confirmar que você tem esses pontos fortes e você tem que provar, lembra sempre disso, que você tem que provar as suas habilidades. Então, você pode usar a inexperiência e a idade para, por exemplo, falar assim: embora eu tenha esses pontos fortes, me faltam experiências para essas habilidades. Por exemplo, eu nunca usei essas habilidades dentro de uma empresa, entendeu? Porque isso demonstra que você não tem experiência. E esse que é o objetivo do programa Jovem Aprendiz, é te dar experiência. Tá vendo como que você já pode sair muito à frente dos seus concorrentes só com esse detalhe? Enfim, beber uma água aqui. E agora, como que você faz para lidar sob pressão? Como é que você lida sob pressão? Sempre pensa assim: como que eu lido sob pressão? Em trabalhos escolares, trabalhando em equipe, em apresentações também desses trabalhos que a gente faz. Sempre pensa nisso. Foca nisso. E você pode descrever exatamente como você se comporta nessa situação ou alguma outra coisa que você já ficou mais sob pressão do que isso, entendeu? E quando alguém te perguntar isso numa entrevista, você pode usar o exemplo da escola. Você pode usar esses exemplos, por exemplo, numa apresentação de curso. Usa esses exemplos porque usando essa história, por exemplo, da escola, dentro da apresentação eu me desenvolvo muito bem. Por mais que tenha mais de 30 a 40 pessoas me olhando apresentar, eu fico super tranquila ao apresentar. E sempre consigo tirar notas muito boas porque eu me mantenho calmo nessas situações. Então, a pessoa que está te entrevistando vai basicamente concordar com você e vai entender que você lida realmente sob pressão muito bem, você consegue se dar bem nessas situações. Lembra sempre disso, porque é muito, mas muito importante mesmo. E o que você sabe sobre essa empresa que você está indo fazer a entrevista? Esse é um detalhe que, se você souber dessas informações, você vai simplesmente ganhar de todos os seus concorrentes por ter feito isso que eu vou te falar agora. Fica atento em tudo que eu tô te falando agora. Pesquisa todas as informações da empresa no tio Google. Se não conseguir muitos detalhes, pergunte na recepção alguns dias antes da entrevista, anota tudo, ou 15 minutos antes da entrevista. Quando você faz isso, quando você consegue fazer isso, você basicamente vai se destacar tanto dos seus concorrentes, mas tanto dos seus concorrentes, principalmente se você consegue todos os detalhes. Por exemplo, quando que a empresa foi fundada, qual que foi o primeiro produto da empresa, por exemplo. Se você cita isso, meu filho, minha filha, você vai se dar muito bem. Qual que é o nome da pessoa realmente que está te contratando. Outra também, qual que é o nome da pessoa que está te entrevistando. Isso é muito importante. Imagina você chegando na sala e sabendo do nome da pessoa que está te entrevistando, sabe? Ela sabe o seu nome, porque já está com o seu currículo, mas você não sabe o nome dessa pessoa. É muito simples você chegar lá e já perguntar qual que é o nome dela. Seria muito simples isso. Mas se você já chega sabendo o nome dela, você vai se destacar muito bem, mas muito mesmo. Eu até me antecipei um pouco, mas sempre tenta saber o nome da pessoa que está te entrevistando. Isso vai ser um ponto muito positivo para você. E agora me fala um pouco sobre o que você faz no seu tempo livre. Isso é uma coisa que muita gente erra. Não minta, porque isso vai ajudar muito o entrevistador ou a entrevistadora a te colocar no setor. Ou seja, o que você faz no seu tempo livre pode muito bem definir as suas tarefas dentro da empresa. Se você acha que desperdiça todo o seu tempo livre fazendo alguma coisa fútil, faz o máximo para você simplesmente mudar essa rotina imediatamente, porque isso realmente vai fazer uma grande diferença na sua entrevista no processo seletivo de jovem aprendiz. E agora, qual que é a sua disponibilidade de horário? Geralmente eles perguntam isso porque às vezes você tem muito compromisso que pode te atrapalhar a trabalhar nessa empresa, a não ter foco nessa empresa. Por exemplo, se você tem muito compromisso mesmo, é possível que esses compromissos te afetem um pouco dentro do seu trabalho em relação a foco, em relação à atenção, em relação à preocupação quando você estiver trabalhando com esses projetos, sabe?
Por exemplo, você está trabalhando nessa empresa que futuramente você vai trabalhar, porque você já está fazendo essa entrevista e vai passar. Você com certeza vai passar. E se você mantém muitos compromissos fora dessa empresa, provavelmente esses compromissos, se um dia te causarem problemas ou algum transtorno, vai te atrapalhar um pouco quando você estiver na empresa, entendeu? Então, quando eles perguntarem sobre a sua disponibilidade de horário, fala que tem disponibilidade de horário. Agora, se eles começarem a te perguntar sobre compromissos, fala todos os seus compromissos, até mesmo do final de semana, mas mostra para eles, para a pessoa que está te entrevistando, aliás, que nada desses compromissos vai poder te afetar durante a sua rotina de trabalho. Eu acho que eu vou deixar essas dicas de ouro só pro final. E só as pessoas que verem até o final vão deixar like aqui nesse vídeo. E só se você assistir esse vídeo até o final e ver as dicas de ouro, você vai fazer o seguinte: comenta aqui embaixo, essas dicas são realmente de ouro. Não esquece, essas dicas são realmente de ouro. E deixa o like aqui no vídeo para eu saber que você realmente ficou até o final e aproveitou essas dicas, que comparado com essas perguntas e respostas da entrevista de jovem aprendiz, essas dicas de ouro realmente vão te fazer passar quase de maneira instantânea no processo seletivo de jovem aprendiz. Se inscreve no canal, deixa o like, não se esquece de comentar isso que eu acabei de te falar agora. Vamos então para as perguntas raras, depois eu vou te dar o alerta e depois essas dicas de ouro. Beleza? Não é porque eu escrevi aqui que são perguntas raras que nunca vão aparecer. Provavelmente alguma delas vai aparecer no seu processo seletivo de jovem aprendiz. E é uma pergunta muito estratégica mesmo. Fica muito ligado nisso daqui que eu vou te falar, com muita atenção mesmo. Quais são seus planos para daqui 5 anos e como que a empresa pode te ajudar? Você sabe o que a empresa está querendo te dizer com isso? Olha só, não tem como eu te ajudar muito nessa pergunta aqui, porque essa questão de metas para daqui 5 anos é muito pessoal. Mas, se você estudou sobre a empresa, já sabe como que ela vai te ajudar. Como você vai trabalhar de jovem aprendiz, talvez você não continue nessa empresa. Mas vamos supor que você está concorrendo para uma vaga de auxiliar administrativo. Daí, quando te fazem essa pergunta, você diz que quer trabalhar na administração de uma grande empresa, numa empresa que está em ritmo crescente. Ou tenta valorizar a equipe dessa pessoa. Fala assim que você quer trabalhar numa equipe dentro da administração que trabalha em conjunto muito bem. Daí você vai ter mais chance de trabalhar como auxiliar administrativo, sim, porque a empresa vai ver que você quer isso, que você tem a mentalidade para trabalhar na administração, porque já é uma coisa que você deseja, já é uma coisa que você quer. Das 219 perguntas que foram feitas dentro de alguma dessas empresas, das 219 perguntas, uma dessas empresas, eu não lembro o nome delas, falou para os candidatos criarem um produto sobre a empresa. Falou para os candidatos criarem um produto para a empresa vender. E deram um tempo de 20 minutos para cada candidato. E olha só uma coisa muito legal que eu vou te falar agora. Diversas empresas hoje valorizam muito funcionários criativos. E eu vou te dar uma dica muito boa. Aliás, eu poderia muito bem deixar essa dica para as dicas de ouro. Mas vamos lá. Lembra que eu te falei que uma coisa muito importante é você estudar sobre a empresa? Se você estudou sobre a empresa, você pode muito bem pegar um produto que eles já têm, e criar um produto parecido com esse que eles já têm. Vamos supor que a empresa que você vai trabalhar fabrica shampoo de laranja. Daí, dentro desse shampoo, tem alguns nutrientes que são excelentes. Daí, você sabe o nome de todos esses nutrientes. Então, você pega 3 desses melhores nutrientes e cria um produto com esses nutrientes. Um produto meio que inovador, que você sabe que a empresa não fabrica. Então, você vai surpreender a pessoa que está te entrevistando, porque você já sabe os nutrientes que tem para colocar dentro do shampoo, entende? Então, a partir do momento que você estuda muito bem sobre a empresa, pode ter certeza que você jamais vai travar numa situação dessa, tá bom? Qual que é a matéria da escola que você mais gosta?
Sim, isso já caiu em diversas entrevistas de emprego de jovem aprendiz, das 219 perguntas que eu analisei. Então, essa pergunta aqui é para quase, te lascar também, porque você precisa se preparar para responder todas, absolutamente todas as perguntas que te fizerem sobre essa matéria que você diz que gosta muito. Por exemplo, vamos supor que você falou que gosta muito de português. Pode ter certeza que para cada matéria da escola que tem, para cada matéria da escola, eles separaram pelo menos umas 3 perguntas sobre essa matéria, entendeu? Então, independente da matéria que você escolher, você vai ter que responder perguntas sobre essa matéria. Então pensa muito bem sobre a matéria que você vai escolher. E se te perguntarem qual que é a vaga que você está concorrendo nesse processo seletivo de jovem aprendiz, você vai saber responder? Se você responder, tô concorrendo para jovem aprendiz, claro que não. O jovem aprendiz pode trabalhar em diversos setores da empresa. Qual setor que você vai trabalhar? Se você estudou a fundo essa empresa, você sabe para quais setores que eles estão precisando de jovem aprendiz. Responda com clareza e dê detalhes. Dê todos os detalhes possíveis que você conseguir. Se você pesquisar muito sobre a empresa e não achar a resposta, pergunte para a pessoa muito antes mesmo da entrevista começar. Entendeu? Bem nas apresentações ali, ou melhor, um pouquinho depois da entrevista ter começado. Pergunte para essa pessoa que está te entrevistando sobre qual especificamente que é a vaga que você está concorrendo. Por que você escolheu trabalhar nessa empresa? Mostra todas as qualidades que você achou sobre essa empresa. Por exemplo, você pode digitar no Google o nome da empresa e pode ver as classificações que as pessoas deixaram lá. Então você fala que pesquisou bastante sobre a empresa e viu muitas pessoas falando bem. E você se interessou por isso. E também tenta elogiar a equipe que trabalha nessa empresa, porque quando você elogia a equipe que trabalha nessa empresa, consequentemente você vai estar elogiando essa pessoa que está te entrevistando. E isso vai ser um ponto muito positivo para você, muito positivo mesmo. E quando eles te pedirem para, por exemplo, você citar uma pessoa que te inspira, uma pessoa inspiradora para você, e por que essa pessoa te inspira? O que você vai responder? Pensa aí que eu vou tomar uma água de novo. Pensa aí. Muita gente vai falar nomes parecidos, por exemplo, grandes empresários, enfim. Uma dica que eu posso te passar é a seguinte. Eu sugiro que você fale das pessoas da sua família. Caso não queira, cite alguém que tem uma mentalidade excelente. Mas enfim, você pode dizer que o seu responsável te inspira muito. Eu não sei quem que é responsável por você. Se é pai, mãe, vó, avô, tio, tia, enfim. Cite a pessoa que você vê e se inspira. Daí você pode mostrar as habilidades dessas pessoas que te inspiram. Dessa forma, você diz que também tenta buscar essas habilidades seguindo o exemplo dessas pessoas. E se você fala de um parente seu, você fala de uma pessoa que... Se você fala de uma pessoa que convive com você, de um parente seu, você vai demonstrar que já convive com essa pessoa, é meio óbvio. Enfim, você demonstra que já convive com essa pessoa, e se você convive com essas pessoas, você tá pegando o hábito delas, entendeu? Você consequentemente pega o hábito dessas pessoas. E além dos hábitos, você também pega as habilidades. Você consegue pegar muito bem, por exemplo, a ambição dessas pessoas. E isso vai ser um ponto positivo para você. Agora, se você não tem nenhum parente que tem essas habilidades que eu tô te falando aqui, daí sim você cita alguém que tem uma boa mentalidade sobre o setor que você vai trabalhar. E quando alguém te perguntar se você tem vício, simplesmente fala seu vício, jamais minta. Agora, se você não tem nenhum vício, basta você dizer, não, eu não tenho nenhum vício, e pronto. Fechamos então os detalhes importantes, as perguntas clichês e as perguntas também que são raras, mas que podem sim cair. Você vai se dar muito bem caso essas perguntas apareçam para você. Lembra sempre de ensaiar todos os dias de frente ao espelho para você responder de maneira muito natural todas essas perguntas que eu te mostrei agora. Agora, qual que é o alerta que eu queria te falar? Esse alerta é realmente muito importante.
Jamais fala exatamente como eu tô te mostrando, sabe? Pega tudo isso que eu tô te falando, que não são exatamente respostas prontas, exatamente de uma maneira que você vai falar, porque senão, se você demonstrar que é uma coisa decorada, vai ficar muito manjado e você só pode se prejudicar. Pega tudo isso que eu tô te falando, coloca na sua mente, baixa o PDF aqui, o mapa mental, estuda, daí você formula todas as suas respostas. Jamais copie exatamente do jeito que eu tô falando pra você, tá bom? Então, vamos passar para a parte mais importante desse vídeo. Definitivamente, essa é a parte mais importante desse vídeo, porque essas dicas de ouro vão fazer você se destacar muito de todos os seus concorrentes. Não adianta você saber de todas as perguntas e respostas da entrevista de emprego de jovem aprendiz se você não souber de todas essas dicas de ouro. Um grande detalhe aqui, eu até deixei um pouco maior, é que você busque histórias e cursos que comprovem que você tem todas as habilidades que você deixou no seu currículo e que também você falou na entrevista. Você tem que mostrar situações para as pessoas que estão te entrevistando para que você realmente mostre que você tem essas habilidades. Agora, se você não tem nenhuma experiência, nada de experiência com projeto social, com atividade na escola, nada, faz cursos que completam, que compensam essa falta de experiência sua, tá bom? Tudo isso vai te ajudar a se destacar de todos os seus concorrentes antes mesmo da entrevista, muito antes da entrevista, tá bom? Não se esquece disso. É muito importante isso daqui. Primeira coisa de tudo, se você começa a entrevista com muita positividade, lembra sempre de manter essa positividade até o final da entrevista, senão nitidamente você vai mostrar que tentou interpretar um personagem e você vai se lascar um pouquinho. Não se esquece disso, começou positivo, acabo positivo. Lembra sempre de tentar demonstrar que você consegue cativar uma energia positiva de todas as pessoas ao seu redor. Por exemplo, o seu sorriso pode muito bem cativar essa pessoa que está te entrevistando, entendeu? Se você sorrir bastante e dar respostas sorrindo, provavelmente o entrevistador ou a entrevistadora vai sorrir também. Quanto mais você estimular esse sorriso dessa pessoa, melhor vai ser para você. Mostra também na sua entrevista que quando você precisa tomar uma decisão muito rápida, muito ágil, mostra que você não demora para tomar a atitude, sabe? Simplesmente vai, simplesmente toma a atitude, não fique esperando muito, não fique esperando alguém mandar você tomar determinada atitude. Simplesmente vai, tenha agilidade, entendeu? Tenha muita agilidade. E um detalhe muito importante que na maioria dos vídeos que eu já mandei aqui pro canal eu falei, é para você exalar a gratidão. Antes mesmo da entrevista começar, já agradece pela entrevista. Agradeça por a pessoa que está te entrevistando ter selecionado o seu currículo e também agradeça por essa pessoa ter tirado um tempo para poder entrevistar você, tá bom? E depois da entrevista, não se esquece de agradecer pela entrevista também. Sempre agradeça pela sua entrevista. Nessa época de pandemia, ou até mesmo fora dessa época de pandemia, que você tem que usar máscara para sair na rua, a grande maioria das empresas, se não todas as empresas, exigem que você faça o uso da máscara durante a entrevista. Então, já que você não pode demonstrar sorriso especificamente com a boca, demonstre sorriso com seus olhos também. Sabe quando você ri demais, essa parte aqui fica meio enrugada? Enfim, sorria com os olhos também, porque isso vai te dar uma chance a mais do que todos os seus concorrentes, tá bom? Lembra disso sempre. Enfim, independente do seu conhecimento, vamos supor que você tem 10 vezes mais cursos, vamos supor também que você tenha 10 vezes mais experiência com trabalhos voluntários do que todos os seus concorrentes. Independente da quantidade do seu conhecimento, por mais que você já está sabendo de todas essas dicas aqui, e provavelmente você vai estar anos-luz de todos os seus concorrentes, lembra sempre que você tem que trabalhar em time. Então, independente do seu conhecimento, as pessoas que trabalham em time sempre são mais valorizadas. Se você quer chegar em algum lugar rápido, vai sozinho. Agora, se você quer ir para um lugar longe,
sempre vai em equipe. É muito importante também você falar na sua entrevista que você sempre busca por feedbacks das pessoas que trabalham com você. Você pode falar que na escola, por exemplo, nas suas apresentações, você sempre pede feedbacks dos seus amigos, dos seus colegas de escola e dos seus professores, e também das pessoas que assistem essa apresentação. Você sempre busca por feedbacks porque acha que é muito importante isso e que você aceita todas as críticas construtivas que as pessoas te fazem. Isso é muito importante porque as pessoas que não aceitam críticas, criando meio que um ideal individual para si mesmo ou para si mesma, pode ter certeza que vai se ferrar. Pode ter certeza que não vai muito longe, porque um trabalho em equipe é muito mais valorizado do que o individualismo. Lembra sempre disso. Isso também que eu vou te falar agora é muito importante mesmo. É muito importante que você faça perguntas para as pessoas que estão te entrevistando, ou para a pessoa especificamente, se for uma. Independente se você está só respondendo perguntas que na sua mente a pessoa que está te entrevistando é a única pessoa que pode fazer as perguntas, é claro que não. Não se esquece disso. A entrevista não é só para você responder e também para você perguntar. É muito importante você fazer perguntas para você estimular uma conversa, entendeu? E sempre, quando for responder, dê respostas completas. Sempre dê respostas completas. Não dá resposta muito curta. Tenta optar por falar pelo menos umas 2 frases quando for responder uma pergunta. E por último, ensaia todas as perguntas para não enrolar nas respostas da entrevista. Por exemplo, se a pessoa te faz uma pergunta, a pessoa que está te entrevistando te faz uma pergunta, então você fica um tempo pensando para depois responder. Isso vai te distanciar da sua vaga, tá? Porque essa pessoa tem meio que um tempo estimulado para cada pergunta que você tem que responder. Se você demora para responder, a entrevista fica chata e essa pessoa não vai querer te ver nunca mais. Lembra sempre disso. Ensaia tudo. Principalmente, baixe esse mapa mental aqui no 3º link da descrição. Baixe o mapa mental, estuda tudo isso. E lembra sempre de treinar em casa. Ensaia todas as respostas que você for dar. Porque assim, de maneira alguma, você vai enrolar na sua entrevista. Tá bom? Enfim, eu espero que você tenha gostado de tudo isso aqui. Não se esquece de conferir os 3 primeiros links. O primeiro link da descrição é meu e-book, que te mostra como ser um jovem aprendiz de sucesso, o guia definitivo para ser um jovem aprendiz de sucesso. Você deixa seu e-mail, eu te mando, e sempre que sair vídeo aqui no canal também, eu vou te mandar a notificação. No segundo link da descrição tem o vídeo do Bruno Sampaio, mostrando detalhes sobre essa questão do auxiliar administrativo, que eu te falei agora há pouco no vídeo. E no terceiro link da descrição tá o PDF aqui desse mapa mental que você viu nessa aula, para você simplesmente baixar e estudar, que é uma coisa bem rápida, e para você não esquecer também e não precisar ficar entrando toda hora no YouTube para ver essa aula especificamente. Tá bom? Se você achou todas essas dicas relevantes, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, principalmente se você ficou até aqui. Não se esquece também de compartilhar com alguma pessoa, algum amigo seu, alguma amiga sua que vai fazer uma entrevista. E é isso. Meu nome é Pedro Rodrigues, esse é o Projeto Capitalista Aprendiz e eu tô te esperando em outro vídeo meu. Tchau!